18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 2 minutos em Manaus, tudo pronto, tudo certo. Vamos começar mais uma edição do programa 18 horas, os destaques do dia. A partir de agora pra você, eu e a Karime Leão até às 7 da noite juntos, hein, Karime? Boa noite. Boa noite, tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Você também que nos acompanha nas redes sociais, no @18horasnews, no YouTube, também no Instagram. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Vamos conferir agora os destaques do programa 18 horas de hoje, terça-feira. Guardas municipais passam a atuar armados em Manaus a partir desta terça-feira de hoje. O Dia Nacional de Luta pela Educação Pública mobiliza estudantes e trabalhadores da educação de todo o país. Em Manaus, as manifestações foram em defesa da educação, ciência e tecnologia. O levantamento revela que 8 em cada 10 jovens tiveram problemas recentes de saúde mental em todo o Brasil. 6 horas 3 minutos, vamos juntos a partir de agora, começando mais uma edição do 18 horas. Hoje é terça-feira, 18 de outubro, o ano é 2022, os destaques do dia você confere, vamos juntos até às 7 da noite. Nós estamos aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e a partir deste sábado, dia 22, os servidores públicos de Manaus vão ter um final de semana prolongado. Isso porque segunda-feira, dia 24, é feriado municipal, aniversário da cidade, e a Prefeitura de Manaus e o governo do Amazonas anteciparam o ponto facultativo de sexta, dia 28, dia do funcionalismo, para terça-feira. Assim, as repartições públicas, autarquias e fundações municipais e estaduais fecham na sexta e só reabrem na quarta, dia 26, hein, Karine? Feriadão, hein, Carlão? É de fato um fim de semana prolongado para quem não é servidor público. O feriado, gente, é só segunda-feira, tá? Dia 24, quando se comemora o aniversário de Manaus. Nesse caso, teremos um fim de semana de 3 dias, olha aí. Legal, sábado, também. domingo e segunda-feira. Mas quem é servidor vai ter um dia a mais de descanso, terça-feira, por conta do ponto facultativo, em homenagem ao Dia do Servidor. Só na quarta, Karime, que volta. Exato. E a Prefeitura de Manaus também anunciou a mudança no horário de funcionamento dos órgãos municipais nos dias dos Jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2022, que vai acontecer lá no Catar, Karine. Exato, Carlão. Bom, na primeira partida da Seleção Brasileira contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, o expediente municipal será das 8 da manhã até a 1 da tarde. E já no dia 28 de novembro, quando o Brasil encara a Suíça, o expediente será das 7 às 10 da manhã. E no último confronto da fase de grupos contra Camarões, que será no dia 2 de dezembro, as estruturas da Prefeitura de Manaus vão funcionar das 8 da manhã até 1 da tarde. Bom, o decreto do prefeito de Manaus também estabelece que, em caso de classificação brasileira para as próximas fases da competição, vai ter também uma regulamentação específica. Olha, desde hoje as unidades básicas de saúde, as UBSs e escolas municipais de Manaus passaram a ter policiamento de guardas municipais armados, hein? A vigilância começa com 32 agentes que receberam nesta terça pistolas calibre 9mm. É a primeira turma formada no curso de qualificação para o uso do armamento. Os guardas já haviam recebido no primeiro semestre armas de eletrochoque e spray de pimenta. E os agentes vão atuar de acordo com o Código do Processo Penal no cumprimento do dever legal em legítima defesa ou na proteção de terceiros. Ou seja, para se proteger ou proteger o cidadão, o agente pode usar a força letal, segundo o Sérgio Fontes, que é o secretário municipal de Segurança Pública. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Hector Silva. Os primeiros 32 guardas municipais que fizeram treinamento para possuírem porte de arma receberam nesta quarta-feira, dia 18, uma pistola Taurus 9mm e um novo fardamento cada um. O armamento será mais uma ferramenta integrada aos serviços da guarda, que também terá alternativas não letais, como táticas de imobilização, spray de pimenta e choque elétrico. O armamento da Guarda Municipal é algo inédito na cidade de Manaus.
uma proposta do prefeito Davi Almeida após Manaus sofrer diversos ataques criminosos orquestrados no dia 6 de junho do ano passado. Segundo o titular da SENSEG, Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, delegado Sérgio Fontes, até o fim do ano, cerca de 100 agentes de segurança municipal devem receber o porte de arma e atuar em pontos estratégicos da cidade. Temos 9 que estão já para a entrega do porte de arma e temos uma turma de 50 que já está começando. Então nós calculamos que do efetivo que pode estar armado por força de lei, nós tenhamos uns 100 guardas municipais armados. E além disso, nós vamos ficar esperando o concurso, porque por força de lei, apenas aqueles que são estatutários podem estar armados. Segundo a SENSEG, os pontos iniciais da atuação desses guardas municipais armados devem ser em escolas de Manaus, além de unidades básicas de saúde e pontos turísticos. Segundo a Prefeitura, deve ser realizado um concurso para abrir vagas na nova atuação da Guarda Municipal, mas a data ainda não foi definida. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, vale destacar, gente, que o armamento da Guarda Municipal já é uma realidade em outras 3 capitais aqui da região norte. Em Belém do Pará é a que possui efetivo mais estruturado, com um grupamento de ações táticas e conta com pelo menos 7 tipos de equipamentos letais e não letais. A Guarda Municipal armada também em Palmas, no Tocantins e em Boa Vista, em Roraima. Karime, o que nós esperamos é que o cidadão se sinta mais seguro no seu dia a dia. Manaus se transformou numa das cidades mais violentas do país e tudo o que for feito para garantir tranquilidade e paz para o cidadão tem que ser com certeza estimulado. Segurança eficaz se faz com investimento na tropa, em armamento, equipamentos e, sobretudo, com, é claro, tecnologia e a inteligência. 18 horas. Vamos falar agora de um crime que aconteceu há 24 anos. Um triplo homicídio cometido por um policial militar que hoje é capitão de reserva. Jackson Gama Feitosa chegou a ser condenado a 48 anos de prisão. Ele recorreu e agora responde em liberdade. Karime, olha só, o crime foi em 1998. Na época foram assassinados os mestres de obras Júlio Smith Barbosa, Charles Smith Barbosa e André Correia Barbosa, pai, filho e sobrinho assassinados. Eles foram sequestrados durante uma blitz comandada pelo PM e mais 3 policiais que estavam à paisana, inclusive. As vítimas foram executadas e os corpos deixados numa área de mata. Jackson Gama Feitosa pegou a pena de 16 anos em regime fechado para cada uma das mortes, somando um total de 48 anos. Ele foi condenado por homicídio duplamente qualificado. A questão é que depois de 1 ano e 8 meses de prisão, o militar foi solto. E agora os familiares das vítimas buscam por justiça. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes pra gente. O capitão da Polícia Militar, Jackson Gama Feitosa, foi condenado a 48 anos de prisão e perda do cargo pelo crime de triplo homicídio de Júlio Smith Barbosa, Charles Smith Barbosa e André Correia Barbosa, pai, filho e sobrinho. Eles foram sequestrados, executados e os corpos foram jogados no matagal, nos fundos do conjunto Tocantins, na zona centro-sul de Manaus. O crime de homicídio duplamente qualificado aconteceu no dia 4 de junho do ano de 1998. Uma verdadeira tragédia que destruiu a família Barbosa. E hoje, mesmo após 24 anos do crime, a dor ainda é a mesma. Como explica uma pessoa da família que prefere não ser identificada. Foi uma verdadeira tragédia, uma chacina. Já imaginou que ambos tiveram 3, 4, 5 tiros na cabeça? Um fuzilamento. Não tem como justificar, não há justificativa para um injustificável. É triste, é lamentável uma situação como essa. Como que seres humanos que estão ali para proteger você tem
tem essa capacidade de fazer isso com pessoas inocentes. Porque eram pessoas inocentes, realmente eram pessoas do bem. Não existe nenhum antecedente criminal. Eram pessoas trabalhadoras que estavam no momento errado e na hora errada. Mas nada justifica tal ato, né? A gente não tem esse direito de tirar a vida de outra pessoa. Por conta da chacina, Jackson Gama foi preso, excluído dos quadros da Polícia Militar, mas acabou retornando por determinação da Justiça. Houve um julgamento justo em 2017, certo? Onde ele foi condenado a 48 anos de prisão. Só que nesse caso, cabe detração, já que já foi comprovada a existência de prisão provisória dele. Salvo engano, ele cumpriu 1 ano, 7 meses e 20 dias. Esse julgamento, na minha opinião, foi justo, em 2017. Só que foi reconhecido pela desembargadora atual, né? Ela reconheceu a nulidade do julgamento. Então, o autor será levado a um novo tribunal do júri. Mas não temos data, não há previsão de uma data para esse julgamento. E eu, como filha, não vejo a hora de encerrar esse ciclo da minha vida. Encerrar, definitivamente. Eu quero justiça. Segundo informações da Polícia Militar, o capitão foi mantido da corporação por força de liminares e recursos concedidos pela Justiça. Por 3 vezes, o julgamento foi adiado. 2 por conta dos recursos emprestados pela defesa e o último, que deveria ter acontecido no primeiro semestre deste ano, não aconteceu devido a uma pane no sistema elétrico do Fórum Enoque Reis. Falamos de uma chacina que destruiu uma família que segue buscando por justiça, por uma nova data e por uma nova sentença. Eu sinto que é um dever meu, sabe? De buscar justiça por ele. Foi o que me restou. Foi o que me restou. E esse é meu pedido. Eu quero justiça. Eu quero uma data para esse julgamento definitivo. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, hein? As Forças Armadas vão informar ao Tribunal Superior Eleitoral que não fizeram auditoria nas urnas eletrônicas. O trabalho realizado pelas Forças Armadas se limitou apenas à fiscalização dos sistemas eletrônicos de votação e dentro daquilo que já está previsto nas normas estabelecidas pelo TSE, Karime. Carlão, essa resposta vai ser dada depois que o Tribunal Superior Eleitoral tiver determinado para o Ministério da Defesa a apresentação em 48 horas de cópia de documentos sobre eventual auditoria das urnas eletrônicas. Bom, para explicar toda essa situação melhor para a gente, vamos chamar o nosso correspondente de Brasília, vamos conversar com o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, explica para a gente essa polêmica aí, Cadu. Teve ou não teve fiscalização ou o que aconteceu foi aquela operação normal do Exército durante as eleições no país? Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. A resposta do Exército, do Ministério da Defesa, no caso, é meio sem pé e nem cabeça, Karime. Afinal, o Ministério da Defesa, na pessoa do ministro Paulo Sérgio Nogueira, foi a instituição que mais pegou no pé, digamos assim, do Tribunal Superior Eleitoral, pedindo mais e mais detalhes sobre a segurança das urnas eletrônicas. Desde a pré-campanha, Karime, quando o TSE começou a formar o núcleo de fiscalização das eleições, o Ministério da Defesa vem se posicionando com desconfiança sobre as eleições. Claro, dando combustível à retórica do presidente Jair Bolsonaro de questionar o resultado das urnas caso ele perca as eleições. E passada a votação do primeiro turno, Karine, todos os órgãos federais e inclusive os órgãos internacionais envolvidos na fiscalização apresentaram seus relatórios, como o Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Organização dos Estados Americanos, a OEA. Todas essas instituições disseram que as eleições aconteceram de forma ordeira e dentro dos padrões de segurança cibernética, não detectando nenhuma ruptura no sistema. Pois bem, até hoje, o Ministério da Defesa, o órgão que mais criticou a segurança das eleições, até agora não apresentou o seu relatório.
E diante disso, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, deu 48 horas para que o ministro Paulo Sérgio Nogueira se pronuncie. E hoje, a imprensa adiantou que o Ministério da Defesa deve se pronunciar amanhã por meio de ofício, dando uma resposta meio que de atravessado, Karine, dizendo que os militares fizeram apenas a auditoria do sistema eletrônico de votação e que não cabe ao Ministério da Defesa fiscalizar as urnas eletrônicas, como sugere o TSE no ofício que foi encaminhado, e que, portanto, não teria documento algum a ser entregue. Na verdade, é uma resposta provocadora a uma provocação. E essa cobrança feita pelo TSE retoma um embate entre as duas instituições, Karine, que entram a partir de agora em rota de colisão. O fato que isso tudo é uma cortina de fumaça para, na verdade, encobrir o fato de que o Ministério da Defesa não quer apresentar o seu relatório de fiscalização das eleições. O motivo é que a gente só deve descobrir o que eles apuraram, na verdade, depois das eleições. E respondendo a sua pergunta, Karine, se eles fizeram só aquele trabalho de rua, não sabemos, porque o Ministério da Defesa, embora tenha participado de todo o processo, acompanhou o processo a construção do plano estratégico aí de fiscalização, de segurança das eleições, eles disseram que realizaram um trabalho paralelo, que iam fazer determinadas atividades de fiscalização. Eles podem ter feito, o problema é que eles não apresentaram nada até agora, por isso que a sociedade até agora não sabe o que o Ministério da Defesa fez para contestar, digamos assim, ou não, o resultado das eleições. Vamos aguardar. Karine e Carlão. Cadu, olha só, o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União a suspensão de consignado do Auxílio Brasil. Qual é a possibilidade disso realmente acontecer, hein, Cadu? Carlão, é mais um dispositivo da campanha eleitoral do presidente Bolsonaro que entra na mira do Tribunal de Contas da União. O Ministério Público pediu que o TCU suspenda de forma cautelar a oferta de empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil. Nós falamos sobre esse assunto aqui no 18 Horas, falamos da possibilidade, falamos da lei que foi sancionada, dessa possibilidade do empréstimo que foi aberto aí para os beneficiários do Auxílio Brasil, inclusive alertamos para o risco, né, dessa situação de se meter em mais uma bronca, né, se meter em mais um empréstimo, enfim. A maioria das instituições bancárias e as agências de crédito não tiveram interesse em oferecer essa modalidade de empréstimo, devido ao risco, né, Carlão? Já que o valor de R$600 por lei só vai valer até dezembro desse ano. E vai ser preciso refazer um esforço no Congresso Nacional para manter esse valor no ano que vem. Por isso, a Caixa Econômica é quem está oferecendo esses empréstimos aos beneficiários do Auxílio Brasil. De qualquer forma, Carlão, os empréstimos consignados atraíram a atenção de muita gente. Até agora, 750 mil pessoas procuraram as agências da Caixa em todo o Brasil para ter acesso ao empréstimo com juro aí de 3,5%. O governo vai ter que liberar aí mais R$1,5 bilhão de reais para bancar essa oferta de crédito. É um valor pequeno aí, você pode comprometer até 40% do valor do Auxílio Brasil. No caso, R$160, você pode pagar no prazo de 24 meses, só que aquela coisa, você está contando com um benefício que pode acabar ou não, né? Então, há um risco muito grande, não só para a instituição bancária, um risco para o governo que está ofertando dinheiro e um risco para a pessoa que está pedindo empréstimo, porque ela vai ficar pendurada lá na frente, né? O subprocurador do TCU, Lucas Furtado, fez esse pedido de suspensão desse empréstimo consignado aos beneficiários do Auxílio Brasil, porque ele observa indícios de desvio de finalidade, Carlão, e objetivo meramente eleitoral com base nesse benefício. Ou seja, o governo sabe do risco financeiro de calote aos cofres públicos, mas escolheu dar dinheiro às pessoas sem garantias devidas. Então vamos também aguardar o posicionamento do Tribunal de Contas da União, que deve sair ainda essa semana. Carlão e Karine. Cadu, e o presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo em que ele pede desculpas pela declaração sobre as meninas venezuelanas numa casa que ele visitou lá no Distrito Federal. Cadu, explica pra gente esse contexto. Karine, vamos tentar contar essa história, viu? Essa história foi um golpe bastante forte na campanha do presidente Bolsonaro.
que expõe aquilo que Bolsonaro tem de pior, Karine, que é falar mentiras, né? Alguns dias atrás ele deu uma entrevista a um podcast em que ele citou uma visita a uma casa em São Sebastião, que é uma cidade satélite aqui de Brasília, bem pertinho do plano piloto. Nessa casa, ele teria encontrado algumas meninas venezuelanas, bem vestidas, bem penteadas, nas palavras do presidente, tá? Na entrevista ao podcast, Karine, ele disse que as meninas estariam fazendo o programa. Então vamos ouvir um trecho dessa entrevista para a gente começar a entender. Eu estava eu acho que é Paraíso, o nome do São Sebastião, em Brasília. A moto lá, tinha mais um pessoal comigo da segurança, etc. Eu parei numa esquina, tirei o capacete, daí eu olhei pra trás, tinha 2, 3 meninas bonitinhas de uns 14, 15 anos de idade. Me chamou a atenção. Menina bonitinha, sábado, né? É por que chamou a atenção? Eram parecidas. Eu vi que apareceu mais uma, mais outra. Eu desci da moto, posso entrar? Entrei. Tinha umas 15 meninas dessa faixa etária, 14, 15, 16 anos. Todas muito bem arrumadas, tinham tomado banho, estavam fazendo o cabelo. Venezuelanas. Estavam se arrumando pra quê? Alguém tem ideia? Quer que eu fale? Vou falar. Não vou falar. Pra fazer programa. Pra fazer programa. Nossa. Vocês acham que elas queriam fazer isso? 18 horas. A gente acompanhou o trecho de uma entrevista, fala do presidente Jair Bolsonaro, para a gente entender esse contexto do vídeo atual do presidente explicando aí esse caso do que ele disse. A gente escutou ele falando que elas iam fazer programas, estavam arrumadas, bem penteadas, tinham acabado de tomar banho, não é, Cadu? Exatamente, Karine. Só que aí, nessa entrevista, ele disse a seguinte frase: pintou um clima. Ou seja, ele disse que nesse local ele teria se interessado por uma das adolescentes venezuelanas. A gente conhece, né? A gente que trabalha com comunicação, com jornalismo, a gente sabe que Bolsonaro, ele usa figuras de linguagem, né? Para tentar se explicar, falar alguma coisa, chegar a algum ponto. Mas foi aí que Bolsonaro foi pego no contrapé. Os apoiadores do candidato Lula pegaram esse trecho da entrevista, divulgaram nas redes sociais, associando Bolsonaro à pedofilia. Então, inclusive, ele falou sobre isso no debate da Band, dizendo que Lula estaria fazendo um jogo sujo, associando ele à pedofilia, enfim. Então, Bolsonaro, até o Lula disse que, olha, até você vai de madrugada fazer live para tentar se explicar, enfim, foi aquele trecho daquela bronca que teve no debate. Então, Bolsonaro, até agora, está tentando se explicar o que é inexplicável, Karine, ou seja, tentando voltar atrás das palavras, né? Ele alega que estava acontecendo ali uma ação social com as adolescentes venezuelanas e que tudo ali não passava de um mal-entendido. Inclusive, hoje ele divulgou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas, tentando se descolar da pecha de pedófilo. Vamos ouvir um trecho da fala de Bolsonaro se justificando. Esses inomináveis agora dirigem seus ataques contra essas mulheres. As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. A dúvida e a preocupação levantadas foram quase que imediatamente esclarecidas à época pela nossa ministra da Mulher, Damares Alves, que foi ao local e constatou que as mulheres citadas na live eram trabalhadoras. Minha esposa Michele, a senadora eleita Damares e a embaixadora da Venezuela estiveram hoje com essas senhoras, prestaram seu apoio e constataram que elas estão reconstruindo suas vidas no Brasil. 18 horas. Aí agora a fala de um pedido de desculpas do presidente Jair Bolsonaro, né, tentando contextualizar uma outra fala, uma outra afirmação dele. E ele divulgou esse vídeo, Cadu, inclusive do lado da mulher, a primeira-dama, e da filha mais nova, não é, Cadu? Não, na verdade, Karine, é com uma integrante do governo venezuelano de Juan Guaidó. Sim, né? Então, sim, verdade. Com a primeira-dama e com essa representante, isso.
Isso, exatamente. Ela é como se fosse uma Damares do governo de Guaidó. Certo. Então ela se prontificou a ajudar nesse sentido de tentar fazer esclarecer e tentando dar uma credibilidade. Michele Bolsonaro entrou no jogo para tentar dar uma credibilidade às palavras de Bolsonaro. Então, reforçando, Karine, importante a gente falar isso, que Bolsonaro está pagando o preço das palavras que ele proferiu, né? Então, claro que é pouco provável que essa pecha de pedófilo se apegue a Bolsonaro, porque ele é um defensor da família e tal, mas ele vai pagar pelas palavras. O problema agora é a questão da forma, a forma como ele tratou os venezuelanos. É mais uma forma, a equipe lulista está trabalhando pela forma como ele, de desumanidade, né? A forma como ele viu aquelas meninas venezuelanas. Não é mais só a questão só da pedofilia, e sim pela forma, a forma maldosa que Bolsonaro, a palavra é essa, né? A forma maldosa que Bolsonaro observou aquelas meninas, e também a mentira que ele proferiu ali durante o podcast. Ou seja, tudo errado. De descolar desse tema ainda até o final dessas eleições. Karine e Carlão. Ricardo, olha só, o Lula vai lançar amanhã carta para os evangélicos e também está confirmado que ele não vai participar do debate do SBT que está marcado aí para sexta-feira, dia 21. O que aconteceu, Cadu? Carlão, primeiro falando aí da Carta aos Evangélicos, é um assunto que nós já falamos aqui no programa de 8 horas, sobre o ex-presidente Lula bastante atacado aí pelos evangélicos, que inclusive essa guerra santa que está acontecendo aí, está mobilizando o Brasil inteiro, as famílias, as casas, enfim. Então o ex-presidente Lula percebeu que não está conseguindo estabelecer um controle nesse sentido, ele precisa falar diretamente com o público evangélico. Então, ele elaborou, com o apoio de pastores batistas, da Igreja Evangélica Batista, que o apoiam, uma carta aos evangélicos. Esse documento, ele tem no seu texto aí algumas promessas que deverão ser feitas pelo ex-presidente Lula, como, por exemplo, contra o aborto, ele ser contra o aborto, né? E a defesa da vida e compromisso com a liberdade religiosa. São 3 pontos principais aí. Ele precisa dizer claramente que ele é contra o aborto, que é uma questão sensível da campanha dele, que ele vem sendo acusado de ser apoiador do aborto, e também ele precisa dizer com todas as palavras que ele está em defesa da vida e que ele tem compromisso com a liberdade religiosa, ou seja, ele não vai prender sacerdotes, ele não vai fechar igrejas, a exemplo de outras ditaduras aí, como a ditadura da Nicarágua, Venezuela, como Bolsonaro vem afirmando. Então é uma tentativa de minimizar os impactos dos ataques feitos por Bolsonaro sobre, usando aí como intermeio aí o público evangélico. Agora, com relação ao debate, né, do SBT, conversei com a equipe do ex-presidente Lula. O objetivo mesmo é se resguardar para o debate da TV Globo. Ontem a gente falou que um ou outro debate ia cair, né? Então é o que vai acontecer, provavelmente sem a ida de Lula. O SBT agora está decidindo se vai manter o debate só com Bolsonaro, o que deve acontecer, ou se vai cancelar esse último debate do segundo turno. Mas Lula já afirmou, por meio de sua assessoria, que o compromisso com a Rede Globo, que é o último debate do dia 28, isso sim vai ser mantido. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. 6h30, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, estudantes e trabalhadores da educação de todo o país, escolheram hoje, dia 18 de outubro, como Dia Nacional de Luta pela Educação Pública. Em Manaus, também teve manifestações em defesa da educação, ciência e tecnologia, Karine. Exatamente, Carlão. Aqui as ações aconteceram pela manhã e de tarde também. A manifestação dessa manhã foi em frente à Universidade Federal do Amazonas. E a repórter Odineia Araújo tem os detalhes.
Estudantes e trabalhadores da educação de todo o país escolheram o dia 18 de outubro como Dia Nacional de Luta pela Educação Pública. Em todo o país, eles tomaram as ruas para denunciar os constantes ataques do presidente Jair Bolsonaro à educação, à ciência e à tecnologia. No início desse mês, o presidente cortou quase 2,5 bilhões de reais das universidades públicas e institutos federais de educação. Algumas universidades anunciaram que fechariam as portas porque não tinham dinheiro sequer para pagar as contas de energia. Diante da pressão da mídia e do impacto da ação em sua campanha de reeleição, Jair Bolsonaro voltou atrás, mas manteve cortes pontuais, como relata o professor Lambert Melo, do Aspron Sindical, uma das entidades participantes do evento. O governo federal vem cortando sistematicamente verbas da educação que atingem todos os sistemas educacionais, tanto o sistema federal quanto os sistemas estaduais e municipais, com essas reduções de verbas. A presidente da ADUA, Associação dos Docentes da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, Ana Lúcia Gomes, diz que os contingenciamentos na educação são uma constante na gestão de Bolsonaro. A gente tem também aquela ideia de contingenciamento como se isso não fosse também uma forma de corte. Então, você deixar de liberar recursos para a universidade, né, contingenciar esses recursos já é uma coisa complicada. E os cortes que vem acontecendo nesse governo, né, há muito tempo. Então, a ideia foi denunciar isso que estava acontecendo, isso que está acontecendo, na verdade, e a nossa proposta é que a gente reverbere junto à sociedade o que está acontecendo em termos de educação. Um governo que não prioriza a educação. Aqui do Amazonas, as ações aconteceram pela manhã e agora à tarde. A manifestação da manhã foi em frente à Universidade Federal do Amazonas. A presidente da ADUA, Ana Lúcia Gomes, lembra que durante todo o governo Bolsonaro, o MEC, que é o Ministério da Educação, foi o que mais trocou de titular e o que mais registrou escândalos. Ainda segundo ela, a falta de investimento na educação reflete negativamente no ensino público. Esses cortes eles já estão refletindo na dinâmica da universidade. Então, a gente tem cursos que não estão tendo condições de desenvolver aulas práticas. A gente está vendo, digamos, os hospitais universitários também com sérias dificuldades de desenvolver as suas ações. Esses cortes, eles são reiterados. A gente percebe que esse orçamento secreto foi destinado um montante de recurso muito grande para o orçamento secreto e isso teve que tirar de algum local. Um desses locais que está sendo retirado é justamente da pasta da educação. As manifestações também aconteceram à tarde na Praça da Polícia, no centro de Manaus, onde estudantes e professores denunciaram os cortes de bolsa de pesquisas e a falta de concursos públicos. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, pesquisa do Datafolha revela que 8 em cada 10 jovens tiveram problemas recentes de saúde mental em todo o país. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora são 6h34. Você está no melhor Mix do Brasil. Os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite para você. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira, com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 100%. Mix. Olha só, escuta esse dado aí alarmante, hein? 8 em cada 10 jovens tiveram problemas recentes de saúde mental no Brasil. É o que revela um levantamento feito por pesquisa Datafolha, hein, Karine? Pois é, Carlão. Segundo os dados, os jovens de 15 a 29 anos são as maiores vítimas. E as mulheres são as que mais relataram problemas desse tipo. No levantamento, foram ouvidos 1.000 jovens de 12 capitais do país. A pesquisa foi feita nos dias 20 e 21 de julho deste ano. A repórter Odinei Araújo tem mais informações sobre essa pesquisa. A
maioria desses jovens sofreu com pensamentos negativos, de acordo com a pesquisa Datafolha. No total, 66%. Já a dificuldade de concentração atingiu 58% e a crise de ansiedade afetou 53% dos jovens de 15 a 29 anos no país nos últimos dias. Mas os problemas relacionados à saúde mental não param por aí. 20% relatou ter transtornos alimentares e 13% disseram ter pensamentos suicidas. Além disso, 6% dos jovens brasileiros com idades entre 15 a 29 anos contaram já ter ferido o próprio corpo por meio de automutilação. E mais da metade, ou seja, 51%, considera a sua saúde mental como regular, ruim ou péssima. No levantamento foram ouvidos 1.000 jovens em 12 capitais do país. A pesquisa foi feita nos dias 20 e 21 de julho. A pesquisa Datafolha Jovem também contou que esses problemas são mais relatados por meninas e mulheres, 90%, do que por meninos e homens, entre os quais apenas 76% relatou algum tipo de problema na saúde mental. O 18 Horas tentou saber com a Sociedade Amazonense de Psiquiatria sobre a saúde mental aqui no estado e com psicólogos onde buscar ajuda, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Em Manaus, os atendimentos podem ser feitos nos CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, ou por intermédio do número 188. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E seguimos falando sobre esse assunto. Vamos conversar agora com o psicólogo clínico Marcelo Pardo, especialista em saúde mental e comportamental humana. Muito boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Mix. Obrigada pela sua presença. Então, doutor, ouvimos aí na reportagem da Odinei Araújo esse dado do Brasil alarmante, que 8 em cada 10 jovens tiveram problemas recentes de saúde mental. Doutor, como é que o senhor avalia um cenário aqui para o estado do Amazonas? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes e os internautas que acompanham o programa, né? Bom, nós não temos, assim, conhecimento de dados científicos com maior nível de precisão, tanto metodológica quanto ética e científica propriamente dito, na averiguação desses dados. Mas, assim, 17 anos de consultório me possibilitam afirmar com toda clareza que nos últimos cerca de 5, 6 anos nós tivemos uma expansão significativa, não só na população jovem, mas na população em geral. Inclusive com sintomas bastante preocupantes. Houve um aumento significativo na questão, por exemplo, de sintomas de ideações suicidas em pré-adolescentes, adolescentes e em crianças a partir de 10 anos. Nossa, em crianças também. Preocupante. E como o senhor analisa a influência das redes sociais para esses jovens nessas questões todas aí? Sabemos que essas relações podem ser, inclusive, cruéis, né? Os chamados cyberbullying. É complicado essa situação, né? Carlão, brilhante a sua pergunta, parabéns, muito oportuna, inclusive nesse momento de ambientação desse formato de comunicação que predomina em todas as gerações. Nós estamos vendo crianças de 1, 2 anos brincando com o telefone celular. É claro que o problema não é o celular, o problema não é a internet em si. O problema são as perversões humanas, que elas não são de agora, elas não foram inventadas com as redes sociais e, lamentavelmente, o que nós estamos vendo é que a velha ágora grega, que era muito restrita, hoje ela tem dimensões de bilhões de participantes. A nova praça pública de debate, e é um debate que não tem limites, é um debate que não tem muitas vezes parâmetros, é um debate que não tem, é inconsequente, não mede consequências. E as redes sociais trazem, sim, isso que hoje chamamos de bullying, que é a velha perversão humana. A gente está vendo isso todos os dias nas redes sociais, com mentiras, com ataques, com uma vilania
que a gente só observava muitas vezes na literatura especializada que tratava esses aspectos da humanidade. Infelizmente, nós não somos sujeitos ou seres perfeitos. Nós também temos nossas imperfeições, alguns mais, outros menos, e o que está cada vez mais claro é que muitos de nós somos perversos e sentimos prazer com a dor e o sofrimento do outro, infelizmente. E na mesma proporção, um grande número de pessoas também muito sensíveis. A gente pode analisar que as gerações estão ficando mais sensíveis e mais suscetíveis a esse tipo de agressão, a esse tipo de violência no meio, doutor? Eu acredito que o que nós estamos tendo é maior visibilidade desse processo. Sim. Não é que as nossas crianças, os nossos jovens, e às vezes eu ouço uma certa precipitação, as cobranças que recaem sobre a infância e sobre a adolescência muito em particular. As nossas crianças e nossos adolescentes, eles são semelhantes às crianças e adolescentes de outra geração em vários aspectos estruturais. Mas o que faz a diferença é a acessibilidade à informação. Está escancarado, né? Isso, Carlão. E a informação, ela é precaríssima. Vocês são da área de comunicação. Vocês sabem que um rádio, a televisão, e mesmo assim, nesses meios de comunicação, aqui e ali há um deslize ético, moral, etc., há uma maior responsabilidade, mas a rede social... Terra de ninguém, como falam, Se né? você observar calúnia, injúria e difamação, a gente colocaria 80% da população brasileira sob processo judicial, né? Tá no dia a dia hoje, né? Sim. É verdade. Tem algum passo a passo para esses jovens, de alguma forma, que estão com esse sofrimento, esse pensamento suicida, alguma coisa que eles possam fazer? Onde que eles podem procurar uma ajuda? Onde que eles podem se direcionar nesse sentido? Karine e Carlão, eu acredito, tecnicamente falando, que os melhores mecanismos de defesa que nós, seres humanos, temos é um processo de adaptação a cada tempo e a cada forma de comunicação. É evidente que haverá um espaço transicional no tempo e nos agrupamentos sociais que vão fazer com que essas populações mais jovens, elas consigam desenvolver, através de seus mecanismos de defesa psicológico, um processo de escolha, de cercear eles próprios aquilo que mais os perturba. Mas a gente não pode perder de vista que nós somos um animal gregário. O ser humano é um ser gregário. Tanto que nós criamos os grupos de WhatsApp, os grupos de família, os grupos de amigos e outras formas de grupos sociais também via a internet, que nada mais é do que uma adaptação para o campo virtual daquilo que a gente já fazia fora do campo virtual quando ele inexistia. Então, assim, se há uma preocupação prevencionista, essa preocupação, e aí eu quero deixar muito objetivamente e muito claro isso, nós vivemos uma ditadura hoje de relações de causalidade direta, que muitas das vezes não são as pregadas publicamente, e uma certa facilidade no lidar com questões complexas. Questões da área de saúde mental, só para vocês terem um dado assim mais concreto, de um país que leva muito a sério o levantamento estatístico científico, os americanos, com 330 milhões de habitantes, possuem cerca de 126 milhões de pessoas com no mínimo 2 transtornos mentais. Lá, o psicólogo, o farmacêutico, o enfermeiro, ele também prescreve medicação. E aqui eu não estou dizendo que nós devêssemos fazer isso, mas que eu estou dizendo que lá isso se dá porque eles têm uma absoluta consciência que cerca de 1/3 da população dos Estados Unidos sofre de 2 transtornos mentais e que
não serão os consultórios, os hospitais, as unidades de saúde e qualquer outra forma de instituição sozinho que dará conta de uma massa tão grande de pessoas adoecidas. Então, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles não são muito diferentes dos nossos tataravós. Em que sentido? Na relação com os nossos tataravós. A nós, adultos, cabe os cuidados com a infância. Então, nós adultos temos responsabilidades, pai, mãe, avós, tios e etc. Isso numa visão um tanto utópica, no sentido de que a família é o ambiente mais apropriado. E ele é o mais apropriado, só não deve ser compreendido como perfeito e não suscetível de falhas e erros. Tanto ocorrem que nós temos esse quadro assustador de crescimento, de instabilidade na saúde mental dos jovens e das crianças. Certo, doutor. Para finalizar, como o senhor falou da família, que é importante, que é esse mediador, que deve fazer esse papel de mediador, poderia dar umas 3 dicas para quem está em casa, para quem convive com até crianças, os jovens, como identificar isso em casa, esse tipo de problema, como poder agir? Poderia finalizar com essas dicas, doutor? Eu vou tentar ser o mais claro possível para que a gente alcance o máximo de pessoas que nos ouvem. Bom, o exercício da paternidade e da maternidade, e aí eu estou falando de função paterna e função materna do ponto de vista psicanalítico, isso pode ser feito por um homem, por uma mulher, por um casal heterossexual, um casal homossexual, enfim, qualquer modelo de família que se adeque a esse lugar, a esse status de cuidador da infância, se faz necessário compreender que o adulto ele será sempre uma espécie de filtro. E esse filtro, ele terá um êxito significativo uma vez exercido por essas figuras parentais. Mas ele não terá um êxito total porque a criança terá suas relações sociais fora do ambiente familiar. E mesmo no ambiente familiar, haverá os problemas de equilíbrio. Não sei se... Vou recordar aqui os modelos de família dos nossos avós, aonde nós não víamos, em geral, os nossos pais brigarem fora do ambiente de seus quartos. A gente, quando muito via, era aquele semblante aborrecido e chateado, mas evitava-se ao máximo. Aquilo era uma forma simples, mas muito eficiente de não enganar a infância, mas já passar para a infância a ideia do limite da respeitabilidade no que diz respeito ao que seja o agressivo, o violento sobre a própria infância. Então já se sabia que aquele era um lugar de proteção ou a busca dessa proteção, né? Então o papai, a mamãe, em qualquer forma de organização familiar, como eu falei anteriormente, eles não podem perder de vista a sua função de protetores. Ok, doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Uma boa noite. Uma boa noite, Karine, uma boa noite, Carlão, uma boa noite a todas as pessoas que nos ouviram. Muitíssimo obrigada. Conversamos com o psicólogo clínico Marcelo Pardo, especialista em saúde mental e comportamental humana. Agora são 6 horas e 48 minutos e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, essa é para quem gosta de enfeitar a rua de casa para assistir aos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A Manaus Cult vai ajudar com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiro químico, gente, até telão. É nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, Karime, hoje não? Vamos, mas você quer para hoje, ok, vamos lá. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para hoje à noite é de chuva rápida, durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67%, a umidade relativa do ar fica entre 55% e 96%. Mix.
E agora vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite, Artemisa. Bom, há poucos dias da eleição do segundo turno, o candidato Eduardo Braga parece que diminuiu o ritmo de campanha, pelo menos quando falamos das visitas ao interior do estado. Qual a expectativa da retomada desse fôlego? Ainda dá tempo, Artemisa? Boa noite. 12 dias para o dia 30, hein, Karime? Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Pouquíssimo tempo. E como Eduardo Braga, do MDB, pode retomar aí o fôlego, né, para esse final de campanha? Indo às ruas, né, fazendo a principal tarefa de uma eleição, que é o contato com o eleitor, com a população. Eu acho arriscado, viu, esse freio nas visitas ao interior do Amazonas. A equipe, inclusive, de Eduardo Braga, diz que ele intensificou essas visitas aqui na capital amazonense. Inclusive, que ele teria visitado vários bairros nesse fim de semana. Bom, hoje ele viajou para São Paulo para uma reunião com o candidato à presidência, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Se comenta que a carta na manga talvez esteja nesse encontro. Hoje à tarde, inclusive, o candidato do MDB postou uma foto em que ele aparece com o candidato Lula numa conversa sobre o Amazonas antes das gravações da propaganda eleitoral gratuita. Bom, eu cheguei a comentar, né, sobre a vinda de Lula com a senadora Simone Tebet, que eles viriam essa semana aqui para a capital amazonense e provavelmente visitariam algum município, né, do interior do Amazonas. A data ainda não foi fechada, mas eu soube nos bastidores que a vinda deles é certa e que provavelmente eles participem de um comício no município de Parintins, interior do Amazonas. Nada confirmado ainda, viu? São conversas de bastidores. Eduardo tem cumprido também agenda de entrevistas. Agora resta saber, né, Karime, Carlão e ouvintes, se ainda é possível reverter esse resultado nas urnas no dia 30. 12 dias para o pleito. Creio que precisa ser mais do que atleta, né, na altura do campeonato. É preciso ter fôlego mesmo de um triatleta. A tática, né, também para chegar ao eleitor que ainda não decidiu o voto. E aquele também que pretende anular ou votar em branco, tentar reverter isso positivamente. Sobre o governador do Amazonas, enquanto o Wilson Lima, do União Brasil, ele não perdeu o ritmo, continua com a bola no pé, viu? Tem visitado vários municípios, realizado comícios, caminhatas, carreatas, reuniões e cumprindo ainda a agenda de governo. Hoje, inclusive, ele teve um almoço com trabalhadores do Distrito Industrial e ainda há pouco ele concedeu entrevista à Rede Amazônica, por volta de 6h10 agora da tarde, né, na rodada de entrevistas ao Jornal do Amazonas, segunda edição. Teve duração de 15 minutos e ele também concedeu entrevista ao G1, cerca de 30 minutos de entrevista. Agora à noite, às 7 horas da noite, o Wilson Lima terá reunião com trabalhadores da saúde. Karime, Carlão. Karime, Carlão. Bom, Artemisa, depois do Arthur Neto declarar apoio ao presidente Bolsonaro, o filho dele, Arthur Bisneto, declarou nas redes sociais oposição ao presidente. Essa eleição está realmente dividindo tudo, até a família, né, Artemisa? Pois é, né, Karime? Como o correspondente de Brasília, né, o jornalista Carlos Eduardo Matos, inclusive, ele comentou o assunto ontem, né, que o ex-senador, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, inclusive apareceu ao lado de Bolsonaro, né, concedendo ali uma entrevista e falando do apoio que ele daria, né, ao Bolsonaro para a presidência, para a reeleição dele. E a gente não pode esquecer que Arthur Neto fez duras críticas, né, ao presidente na época, no período da pandemia. Só que agora ele falou que apoia o presidente porque disse que não é hora de brincar
de esquerda e por isso estaria apoiando então o presidente Bolsonaro. Mas como você falou, Karime, essa eleição tem dividido famílias, né? Pelo menos no quesito política, dividindo aí opiniões. E hoje o filho de Arthur Neto, o ex-deputado federal Arthur Bisneto, ele publicou nas redes sociais dele que o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Lula, do PT, ambos são idiotas, viu? Falou dos dois candidatos à presidência. Inclusive, ele publicou uma foto de Lula, né, e do atual presidente Bolsonaro, um de frente para o outro, com a frase "difícil demais, conheço os dois idiotas". E aí depois ele teceu elogios ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Só que eu acho que ele esqueceu, né, que há 2 semanas, inclusive, o presidente Fernando Henrique Cardoso declarou apoio ao candidato Lula, né, o candidato petista. Mas olha, essa divisão em família não está só na família do ex-prefeito Arthur Neto, não, viu? Porque o filho, inclusive, do cantor Leonardo também apareceu nas redes sociais discordando do apoio do pai dele, né? O cantor Leonardo. Então, o João Guilherme disse nas redes sociais que o pai está cego, né? Inclusive, abrindo aspas, ele falou o seguinte: "Ver alguém tão importante para mim declarar apoio dessa forma me enoja". Bom, Karime, essas são as divisões em família por causa da política. E para finalizar, vamos falar da polêmica das sacolas plásticas, né? O projeto de lei dos vereadores aí, Glória Carratti, do PL, e François, do partido PV, né? Antes era um projeto de lei das sacolas plásticas, né? E na época foi uma polêmica esse projeto. E aí se transformou em lei, na lei número 2.799 de 2021, foi sancionada essa lei pela Prefeitura de Manaus. Pois bem, agora o Procon Amazonas, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, informou que os estabelecimentos comerciais de Manaus estão proibidos de vender ou distribuir de graça essas sacolas plásticas descartáveis a partir de agora, do dia 20 de outubro, quinta-feira. Então, os lojistas, eles podem distribuir sem custo somente sacolas biodegradáveis ou retornáveis para os consumidores. Só que isso tem um prazo para adequação, então a proibição mesmo só a partir de outubro de 2023. Tem um ano pela frente. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Para vocês. 18 horas. A Copa do Mundo está chegando. Acontece agora em novembro no Catar. E nessa época é muito comum ver ruas enfeitadas com as cores do Brasil. E se você tem o hábito de se reunir com os vizinhos para assistir os jogos, se liga na notícia. A Manaus Cult vai ajudar com o serviço de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para os jogos da seleção brasileira masculina. Pois é, Carlão, mas sem um limite, tá? Vão ser até 10 ruas aqui em Manaus que vão receber essa ajuda. E o edital para receber isso tudo foi prorrogado. O prazo terminava ontem, segunda-feira, e agora vai até esta sexta-feira, dia 21, como explica o repórter Hector Silva. Copa do Mundo chegando. Momento de reunir os vizinhos e a família e torcer pelo Brasil. E a tradição de enfeitar as ruas da cidade já começou. A Rua 3, do bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, está quase pronta. É o que afirma o professor e morador do bairro, Ezequiel Filho. Nós estamos finalizando essa parte das bandeirinhas, no caso da parte aérea, e vamos entrar a partir de hoje na parte terrestre, ou seja, a pintura de toda a rua. Hoje nós vamos iniciar e nós estamos tendo muito apoio da comunidade, porque a comunidade ela quer, já tornou-se tradicional, já se tornou algo que quando acontece de 4 em 4 anos, a comunidade ela desperta na reta final, essa é a grande verdade. Mas nem só de bandeirinhas, pinturas e pessoas se faz uma torcida. A Manaus Cult, secretaria que realiza ações do município de Manaus no campo da cultura, abriu um edital que se encerrou na segunda-feira, dia 17, e agora foi prorrogado até a sexta-feira, dia 21, para apoiar até
10 ruas e espaços públicos com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para a exibição dos Jogos da Seleção Brasileira. Conforme o diretor-presidente da Manaus CUT, Alonso Oliveira, a prorrogação tem o objetivo de oportunizar aos proponentes maior tempo hábil para que possam organizar a documentação. Vamos prorrogar o edital Ruas da Copa até esta sexta-feira, para que os proponentes concluam a juntada de documentação e ainda para contemplar um maior número de inscritos. As propostas contendo todos os documentos solicitados pelo edital devem estar em envelope lacrado e identificado sem encadernação. Os documentos devem ser entregues no protocolo da Manaus CUT, que fica na Avenida 7 de Setembro, número 377, bairro Centro, até às 17 horas do dia 21 de outubro de 2022. Uma das exigências é a comprovação de exibição pública com decoração de rua ou espaço público em pelo menos uma das edições anteriores da Copa do Mundo FIFA. Outro parâmetro exigido pelo edital são as propostas que visem ações de redução de impactos sociais e ambientais. As ruas serão analisadas por comissão técnica composta por 3 colaboradores da Manaus CUT. A decoração deve estar concluída até às 23 horas e 59 minutos do dia 9 de novembro de 2022 para que seja avaliada. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Em setembro, a Amazônia teve aumento de 71% de área queimada em relação a setembro no ano passado. Em um mês, foram queimadas áreas iguais a mais de 1 milhão de campos de futebol. Isso tudo apesar de, sob o efeito do Laninha, a floresta, neste ano, estar mais úmida. A floresta dificilmente pega fogo sozinha, precisa alguém para riscar o fósforo. As consequências da destruição da floresta parecem ser desconhecidas da maioria da população. Exatamente a parte da população que mais vai sofrer as consequências. Afinal, a destruição vai atingir a economia, o bolso dos mais pobres, com o aumento dos preços dos alimentos e da energia elétrica pela falta de chuvas, por exemplo. Sem falar no aumento dos prejuízos causados pelas tempestades secas e enchentes cada vez mais violentas. A floresta em pé é muito mais valiosa do que em outros sentidos. 18 horas. Hora 7:02, boa noite, Karime Leão. Boa noite, gente. Um beijo. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.